uma data importante para sensibilizar o público para a prevenção das doenças cardiovasculares, que continua a ser a principal causa de morte prematura a nível global. Com o lema deste ano, "Não perca o ritmo", a Federação Mundial do Coração chama a atenção para a necessidade de uma abordagem coletiva e global com o objetivo de tornar a saúde cardíaca uma prioridade e promover mudanças positivas em todo o mundo. Embora as doenças cardíacas, dizia, e os acidentes vasculares cerebrais causem um número elevado de mortes, até 80% dos casos podem ser evitados com hábitos de vida saudáveis e ações preventivas. Para marcar este dia, conversamos com o Dr. Gade Miguel, presidente da Sociedade Angolana de Doenças Cardiovasculares. Boa noite e muito bem-vindo aqui ao programa. Muito boa noite e obrigado pelo convite. E cá estamos para sensibilizar a população africana sobre este problema cada vez mais frequente entre nós e cada vez mais assolando as nossas populações nas mais vertentes situações. Sim. Nós já que agradecemos, doutora, o tema deste ano, do Dia Mundial do Coração, "Não perca o ritmo", sublinha a importância de um esforço coletivo na promoção da saúde cardíaca. Como considera que a sociedade pode colaborar para reduzir as doenças cardiovasculares? Na verdade, a sociedade funciona como uma ponte, não é? Como uma interface entre as autoridades reguladoras e provedoras dos cuidados e a população. Nós funcionamos exatamente como esta ponte, no sentido de fazer advocacia da parte frente aos governos, aos órgãos decisores, e também funcionar como um órgão que promove a literacia entre as populações através de ações práticas. Sim. Então, quer dizer que existe um conjunto entre vários quadros, não é? Também sabemos que até 80% dos casos de doenças cardíacas e AVCs podem ser evitados. Quais são os principais hábitos de vida que podemos adotar para prevenir essas condições? Na verdade, falar de prevenção, temos que ir primeiro na gênese da questão, na gênese do problema. Sim. Na verdade, entre nós, população africana, o nosso maior problema, o nosso grande causador desses eventos é a hipertensão arterial. E nós temos um componente genético que nos coloca, na verdade, reféns ou vulneráveis ou propensos a desenvolver hipertensão. Então, todas as medidas devem ser direcionadas no sentido de como não podemos evitar, na verdade, é a promoção de ações de estilos de vida que façam com que o impacto deste problema, o impacto da hipertensão seja atenuado. Então, todas as ações de prevenção visam no sentido de evitar que os efeitos nefastos da hipertensão venham a se consumar na vida do indivíduo. E entre esses temos imensas. Primeiro, o indivíduo precisa saber, não é? Precisa ter um hábito, precisa conhecer o seu estado, e para conhecer o seu estado são ações simples. O indivíduo pode ir a uma farmácia, pode ir a um posto de saúde e já terá então conhecimento do seu estado de saúde. E uma vez tendo conhecimento do seu estado de saúde, conhecendo que é um indivíduo hipertenso ou um indivíduo suscetível à hipertensão, então já se faz todo um conjunto de medidas, todo um conjunto de ações sobre o indivíduo, no sentido de que esta pressão arterial esteja controlada e não chegue até ao ponto de produzir os seus efeitos nos acidentes cerebrovasculares, até questões de infartos cerebrais e outros problemas advinda de pressão arterial alta. Sim. A alimentação tem um papel fundamental na saúde cardiovascular. Quais são as orientações que o senhor daria às pessoas para uma alimentação que promova a saúde do coração?
Ora, muito bem. Essas são as ações que nós consideramos ações ao alcance de todo mundo e que não custam, é só aderir efetivamente. A primeira medida, a medida crucial, é a redução do sal Do na sal? dieta. Do sal. O sal é o maior vilão contra a é um grande vilão na hipertensão arterial. Na verdade, um consumo moderado de alimentos que contêm sal ou próprio sal na dieta é uma das medidas primordiais, não é, cruciais, no sentido de se prevenir a hipertensão ou então atenuar os seus efeitos nefastos. E também o hábito de tomar líquidos, não é? Tomar Sim, sim. líquidos não em quantidade, mas em frequências cada vez maior, porque isso ajuda a desintoxicação do organismo. Líquidos, isso E não também inclui bebidas alcoólicas, né? já chegamos lá. Os alimentos que contêm fibras são bastante recomendáveis para os indivíduos que são propensas ou sofrem de hipertensão arterial. Ingerir cada vez mais verdura, isso faz muito bem, e evitar então esses alimentos que contenham um teor elevado de sal, ou alimentos que contêm o teor elevado de gorduras, alimentos que contêm os embutidos principalmente, alimentos processados. Esses devem ser consumidos de forma muito moderada. O consumo de álcool é um elemento também a considerar, que deve ser considerado e levado a sério, porque o álcool está associado com o desenvolvimento ou então o agravamento da pressão arterial alta. Então, Sim, sim. existe um conjunto de alimentos recomendáveis e existem alimentos que devem ser evitados para os casos de indivíduos hipertensos e o consumo moderado de alguns elementos dos indivíduos em risco. Falando do consumo moderado, dizem que um copo de vinho faz bem ao coração, isso é verdade? Na verdade, De vez em quando. o receio do médico em recomendar o copo de vinho ao indivíduo, a gente nunca sabe o tamanho da taça. Aí está o problema, o grande problema. A gente nunca sabe o tamanho da taça. O vinho em si contém elementos que ajudam na circulação de sangue, os flavonoides, não é, que são parte da uva, e que, quando consumido de forma muito moderada, de forma muito educada, de forma muito disciplinada, podem ter um efeito positivo do ponto de vista cardiovascular. Sim, sim. Agora, o consumo exagerado é que não é recomendável. Então, que nós abrimos aspas, não é? Abrimos Sim, sim. aspas, recomendamos quando se trata do vinho, são taças na medida de mais ou menos, não mais do que 100 mililitros, não é? Sim, sim. Acompanhando a refeição e de vez em quando, vamos dizer assim, pode sim ter algum efeito positivo, algum efeito benéfico na saúde cardiovascular. E por último, doutor, quais são os sinais de alerta que devemos estar atentos para identificar precocemente problemas cardíacos e qual a importância de realizar exames regulares para monitorizar a saúde do coração? Bem, no caso da hipertensão, a hipertensão é muito silenciosa, muitas vezes quando se manifesta é porque já está a fazer mal à pessoa. Sim, sim. Aí se recomenda, mesmo o indivíduo sentindo-se bem, fazer regularmente o exame, um check-up com o seu médico, 2 vezes ao ano, quando se sente bem e quando sente algum incômodo, como dores de cabeça frequentes e que não sabe explicar a origem, é muito bom que vá ao médico. Hoje em dia já se recomenda que em casa já tenhamos Sim. as máquinas semiautomáticas que o indivíduo em casa já consegue por si fazer a aferição da sua pressão arterial. Que facilita, não é? Falamos da pressão arterial porque é aquele problema que mais causa-nos problemas, não é? Mas temos entre nós, devido à nossa condição social, as doenças valvulares do coração, que advêm da febre reumática.
Isso assolam tantas crianças e os indivíduos na vida adulta. E estes se pronunciam mais, estes levam o indivíduo mesmo a sentir os efeitos da doença, e quando são diagnosticadas é porque já estão num estadio em que já causam algum incômodo no indivíduo, e esses são diagnosticados e dado o tratamento adequado. As ações de prevenção deste indivíduo, enquanto criança, sempre que tiver alguma infecção na garganta, deve ir ao médico e fazer o tratamento completo para que uma infecção muito bem tratada não se traduza, então, no efeito posterior, não é? Que é a afetação das válvulas do coração. Sim, sim. Muito obrigado, doutor. Agradecemos a sua disponibilidade e a participação aqui ao programa e talvez até a próxima. Ok, sempre à vossa disposição, e nós estamos aqui para o bem do